Amém, queridos. Eu tenho um objetivo naquilo que eu creio que posso fazer nesses 25 minutos, 30 minutos, se Deus assim permitir. Mas foi algo que ficou muito forte, muito simples que eu quero passar para você. Mas muitas vezes a gente erra tanto, irmão. Por ser tão simples, a gente erra tanto. Porque na realidade nós não entendemos muitas vezes quem nós somos hoje. Quem você é hoje. Talvez você foi outrora, assim como eu fui, alguém que conduzia a sua vida. Você fazia da forma que você achava melhor fazer. Você decidia, tudo certo. Você resolvia, você escolhia e você colocava em prática. E talvez não tinha nenhum problema nisso. Até que um dia, alguma coisa fez com que você tivesse um encontro com Jesus. Fez com que você conhecesse o plano da salvação. Fez com que você fosse de alguma forma convencido que a melhor coisa que você deveria fazer era entregar a sua vida a Jesus. Mas a palavra não fala só para você entregar a sua vida ao Senhor. A palavra fala entrega o teu caminho ao Senhor e fala confia nele. Mas não fala só isso também. E a palavra de Deus começa a dizer após isso assim, e tudo mais, Ele fará. Agora deixa eu passar para você algo de uma forma muito simples. Muitas vezes, queridos, nós temos e corremos esse risco de até entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. E em dado momento nós vamos passar por situações, por circunstâncias, por adversidades, e nós estávamos acostumados a resolver, a colocar nossa mão, a decidir, a agir, para que de alguma forma resolvesse aquela situação. Mas nós corremos o risco, você vai entender nessa noite aqui de uma forma muito simples, de muitas vezes achar que de fato estamos, de fato deixando Ele fazer, tudo mais Ele fará. E você coloca a tua mão, eu coloco a minha mão, você decide, você resolve, você, levanta na realidade algo que eu quero chamar aqui de tenda. Diga comigo, tenda. Você pode levantar uma coluna, você pode levantar na realidade um tabernáculo para si, para você entender isso. Então, rapidamente eu quero passar aqui, alguns aqui conhecem, muito poucos, que tem graças a Deus muita gente nova aqui. Mas o dia que eu entreguei a vida a Jesus aqui no CPP, num encontro da Adonep, e um testemunho da Adonep, poucos dias depois eu fiz uma viagem. Poucos dias depois de eu ter entregue a minha vida a Jesus, algo poderoso aconteceu, e eu fui viajar imediatamente após. Eu peguei um carro, saí daqui da cidade de Votuporanga, e quando eu estava próximo da cidade de Paraíso do Tocantins, cerca de 1.300 quilômetros daqui, eu já tinha saído daqui de Votuporanga, e no mesmo dia, eu tinha já rodado 1.300 quilômetros mais ou menos. E quando eu estava ali na rodovia, passando próximo de Paraíso do Tocantins, Deus falou comigo de uma forma muito particular. Deus falou, posa aqui. Eu acabei de sair de um restaurante, acabei de jantar, peguei o meu carro, fui saindo, e eu ouvi claramente Deus falando, posa aqui. Mas o que eu fiz, irmãos? Como posa aqui, eu tenho mais o dobro dessa distância para percorrer, que eu preciso ir para Belém do Pará. Então daqui em Belém do Pará é cerca de 2.700 quilômetros mais ou menos. E imediatamente eu conduzi meu carro e deu e aquilo ficou na minha cabeça. Logo que eu saí, nos primeiros quilômetros, eu parei o carro no acostamento, falei, o que eu estou fazendo? O que será que é isso? Mas eu imediatamente voltei para a pista e continuei naquela condução, naquela direção. Cerca de uns 60 quilômetros, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas bem por aí. Eu dei de cara com algumas carretas que estavam vindo em sentido contrário, desses comboios que descem de Manaus para cá. E essa carreta tentou de alguma forma dar um sinal de luz, mas o foco do farol foi tão alto que me cegou.
E quando eu fui praticamente cego ali por aquela situação, o meu carro bate numa valeta tamanha ali na pista, e ele não apenas fura o pneu, ele arrebenta a roda. Esse carro que não tem câmara de ar, né? Bateu, amassou a roda e imediatamente então murchou o pneu. Eu parei o carro no acostamento, eu comecei então a refletir sobre aquilo. Que história é essa de para aqui, dorme aqui? Até então para mim isso tudo era novo. Mas querido, eu fui para o porta-mala, tirei o step. E quando eu coloquei aquele step, eu valorizei tanto aquele step, eu coloquei tanto valor, falei, olha, ainda que talvez eu tenha errado, mas eu tenho um step para corrigir o problema. Eu tenho um step para evitar que talvez uma coisa pior possa acontecer. E eu troquei aquele step e comecei a rodar novamente. Poderia talvez ter recuado e voltado atrás, mas não o fiz. E andei mais uns 60, 70, talvez um pouco mais de quilômetro. E queira você acreditar ou não, como se fosse um videocassete, como se aquela cena fosse rebobinada e voltasse à cena anterior. Eu me deparei com outras carretas, com outros focos de luz, e eu bati novamente em outra valeta. Agora, só com uma diferença da primeira, eu não carrego 2 steps. Quem tem 2 steps aí? Agora, amados, eu parei naquele acostamento. E quando eu parei naquele acostamento, aí a minha ficha caiu. E quando a minha ficha caiu, eu mandei os 2 joelhos ao chão. E veio como que se fosse uma retrospectiva da minha vida. E eu estava vendo ali tantas vezes que eu realmente decidi, quantas vezes que eu realmente fiz do meu jeito, quantas vezes que eu realmente não ouvi ninguém, quantas vezes que realmente eu sempre agi da forma que o meu nariz estava apontando. E ali quando eu dobro os joelhos ao chão, que eu jogo ali realmente, e vem um choro que era algo muito, eu não sei te explicar direito, e eu comecei a me humilhar diante de Deus, eu comecei realmente ali reconhecer o meu erro, reconhecer a minha falta de capacidade de lidar com aquela questão agora, e ali imediatamente eu cheguei numa conclusão, Senhor, de fato eu não tenho 2 step, e eu sei que agora minha mão não pode fazer mais nada, e eu quero entregar essa situação na tua mão, porque eu não fiz lá atrás, eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que eu não te obedeci, eu reconheço que o Senhor tentou evitar que esse mal acontecesse, me acometesse, mas devido às minhas escolhas, às minhas decisões, eu estou passando por isso, mas eu entreguei a minha vida para o Senhor. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, agora aqui, mesmo nesse contexto adverso, mesmo nesse deserto, nesse horário, que muito difícil alguém parar para socorrer, muito difícil, ainda mais numa rodovia como a Transbrasiliana, uma rodovia de um fluxo muito intenso. Amados, eu simplesmente dobrei os meus joelhos, joguei ali aquele clamor diante de Deus e falei assim, mas ainda da forma que eu estou, eu creio que o Senhor ainda pode me ajudar. Eu não sei se você teria essa fé. Eu também não sei de onde ela saiu. Eu entrei dentro do carro, simplesmente ali, e fiquei quieto, e não fiz mais nada. Eu havia acabado de aceitar Jesus, coisa de 15 dias, se é que tinha isso. Mas quando eu parei ali, querido, um carro veio sentido contrário, esse carro estacionou do outro lado da pista. E quando esse carro estacionou do outro lado da pista, veio um homem, e disse assim para mim, você está precisando de ajuda, amigo? Você não entendeu? Ele te chama de amigo. Não importa, querido, ele te chama de amigo, independente do contexto que você possa enfrentar. Mas, querido, naquele amigo, eu entendi claramente, aquilo que ele realmente fez comigo lá atrás, é realmente um amigo que não quer fazer você passar por dificuldades. É um amigo que quer fazer você evitar de passar por tudo isso. Você vai entender daqui a pouco. Coloca para mim, por favor, Provérbios 1:33. Provérbios 1:33.
Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor. Provérbios 1, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: mas o que me der ouvidos, diga assim comigo, mas o que me der ouvidos. Mais uma vez, para você entender o que Deus quer falar com a gente. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Vamos ler de novo. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Deixa eu passar algo para você aqui, amado. Eu fui ajudado naquele contexto. Alguém me levou até uma cidade chamada Guaraí. E cerca da meia-noite, até que eu consegui chegar nessa cidade, devido a toda essa turbulência que eu passei ali, uma loja chamada Pneu Zero, ela existe até hoje, ela fica na marginal da rodovia. E estava aberta, meia-noite. Pastor, como uma loja vai estar aberta meia-noite? Tantas pessoas estavam com problema de roda, de pneu, de câmara, devido àquela situação que estava ali na pista, que o cara abriu a loja. Eu cheguei na borracharia, tinha uns 7 ou 8 carros na minha frente, eu tinha que esperar tudo aquilo para depois eu ser o próximo a ser atendido. Aí eu fui atrás de pneu, aí eu fui atrás para resolver aquela situação, comprei o que tinha que comprar, cheguei no borracheiro, esperei a minha vez. Quando eu esperei a minha vez, ele acabou de resolver o meu problema, eu disse, agora eu vou para o hotel. A hora que eu falei, agora eu vou para o hotel, o cara falou, o que você está falando? Hotel? Está tendo um simpósio aí na cidade, não tem vaga em hotel nenhum, está tudo lotado. Esse rapaz aqui, ó, acabou de vir agora ali próximo da rodoviária, nas pensões mais simples, nos locais mais ali simplórios que há, mesmo assim não tem vaga. Você só vai encontrar hotel a 90 quilômetros para frente, lá na cidade de Colinas do Tocantins. Agora deixa eu dar uma notícia boa para você. Você veio daqui de Paraíso, tá ruim, né? Falei, daqui para frente tá péssimo, está muito pior do que da onde você veio. Diga assim para o seu irmão, mas aquele que me der ouvidos, habitará seguro. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos, irmãos. Muitas vezes você vai entender aqui fácil isso, nós vamos orar, eu vou te levar realmente a você ser ajudado, a ele te chamar nessa noite de novo de amigo, como ele é seu amigo, ele é meu amigo, e ele quer realmente sempre o melhor para mim, o melhor para você. Eu saí dali até que eu cheguei naquele hotel, era cerca de 3 horas da manhã. Ao passo que eu poderia muito bem ter acabado de jantar, ido para o hotel, descansado lá em Paraíso do Tocantins, no outro dia cedo, tranquilo, com uma visão melhor, não tinha fluxo de carreta, não tinha nada que pudesse ali ofuscar a minha visão, ou seja, eu poderia estar tranquilo, habitando tranquilo, eu só precisava ter dado ouvidos. Então, querido, muitas vezes é assim, abra sua Bíblia aí, por favor, Mateus 17, eu quero trabalhar alguns princípios aqui bem rapidinho. Mateus capítulo 17. Olha que coisa interessante, irmão. Coloca atenção aí que eu quero ser bem objetivo e eu quero ganhar tempo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular. Talvez é isso que Deus quer fazer comigo nessa noite, talvez com você. Quem sabe com todos nós que aqui estamos, ter um particular conosco, acerca da importância de darmos ouvido a Ele. E assim diz a palavra, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, presta atenção nisso, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é
o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, diga comigo assim: ninguém viram. Diga comigo de novo: ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Deixa eu passar algo para você aqui, eu não quero esmiuçar isso não é necessidade de fazê-lo. Mas querido, havia aqui nessa situação entre os discípulos, entre muitos ali, sempre uma situação. Na lei nos mandou que Moisés fizesse isso, e o Senhor faz que jeito? Os profetas diziam que isso teria que ser assim, como é que o Senhor vai lidar? Ou seja, as pessoas queriam ouvir os profetas, queriam ouvir a lei, queriam ouvir Jesus. 3 vozes. E Deus então prepara um cenário como esse para dizer: olha, foi muito importante a lei, foi muito importante os profetas, mas o que vocês precisam hoje é apenas ouvir o meu filho. E as outras coisas, queridos, desapareceram e ficou só Jesus, só viram a Jesus. Ei, quem pagou o preço por você foi só Jesus. Quem te chama para entregar o caminho a Ele é só Jesus. Você precisa ouvir Jesus hoje. Você precisa ouvir Jesus. Foi importante Moisés, foi importante Elias, mas o perigo que eu quero aqui nessa noite estar passando para você não é o perigo de muitas vezes você querer levantar uma tenda, um tabernáculo para Moisés, talvez uma tenda, um tabernáculo, quem sabe aí para o Elias, talvez você quer levantar talvez alguma coisa para Jesus. Ei, mas é Ele que vai levantar para Ele. Você é a tenda, você é o tabernáculo. Ele diz: entrega o teu caminho, confia e eu tudo mais farei. Ele vai fazer. Querido, Ele vai ser de fato alguém que vai edificar a igreja, e você é a igreja. Eu edificarei. E Pedro muitas vezes quer colocar a mão, Pedro quer levantar, Pedro quer edificar, Pedro quer falar, Pedro quer fazer. Mas querido, a Bíblia diz lá em Lucas que Pedro, a Bíblia fala, Lucas narrando essa história, que Pedro não sabia o que estava falando. Mas mesmo sem saber o que estava falando, ele estava decidindo. O que o senhor acha da gente fazer 3 tendas aqui? Agora, o perigo maior que eu quero aqui passar nessa noite é quando nós levantamos não uma tenda para Moisés, não uma tenda para Elias, não que isso seja certo, e não tentamos levantar uma tenda de novo para Jesus, é quando nós levantamos para si. Está comigo? Como que é que eu levanto para mim mesmo, irmão? Abre aí, por favor, rapidinho. Marcos capítulo 14. O Pedro que está falando aqui, o Pedro que quer levantar tenda, o Pedro que quer levantar um tabernáculo, ele não sabia o que estava falando. E muitas vezes a gente não sabe por que está decidindo, por que está fazendo, por que está falando, mas a gente acaba fazendo, a gente acaba falando, a gente acaba colocando a mão. E olha o que acontece aqui, irmãos. 14:27. E disse-lhes Jesus, lembra que o pai disse assim na nuvem: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi? Mais uma vez o Pedro não vai ouvir. E tem Pedro, irmão, a igreja está cheia de Pedro, e não é a igreja plenitude não, fica tranquilo. A igreja hoje em dia está cheia de Pedro, irmão, que Jesus está falando, e o pai está falando: olha, a ele ouvi o meu filho é tudo que vocês precisam. E o filho está falando ali, e disse-lhe Jesus: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Fala para o teu irmão, isso aí é levantar a tenda para si. Isso aí é colocar a confiança em si mesmo, irmão. Se o próprio Jesus que eu tenho que ouvir está dizendo algo a mim, muitas vezes eu estou dizendo: eu jamais, pode ser que o Mazon. Sabe, isso que essa irmã fez, isso que esse irmão fez, isso que o pastor fez, essa situação, foi muito... Jamais eu vou fazer um negócio desse. Querido, é isso, é levantar, sabe, para si, é confiar em si. Deixa eu passar algo para você rapidamente, coloca 1 Samuel 15:12.
1 Samuel 15. Olha que coisa interessante, se é que eu posso assim mencionar, denominar. Na realidade, querido, Deus veio através do profeta Samuel, e Deus toma um homem chamado Saul, e Deus fala com ele: olha, aquele que me dá ouvidos habitará seguro, sem temor do mal. Mas Deus então usa um cenário para falar com Saul, e quando Deus dá toda a direção sobre o que ele tem que fazer, ele faz totalmente o contrário. E quando Samuel vem então ali compartilhar, conversar com ele, porque Deus falou com Samuel, olha o que acontece aqui: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Sabe quando eu levanto uma coluna para mim, irmão? Sabe quando eu levanto um monumento para mim? Sabe quando eu levanto um tabernáculo para mim? É quando eu faço do meu jeito. É quando eu não ofereço, como tabernáculo que sou, sacrifício para ele. É quando eu não entendo que eu sou um altar, eu sou um tabernáculo vivo, eu sou alguém que eu tenho que oferecer sacrifícios agradáveis a ele, ainda que isso muitas vezes me contrarie, ainda que isso muitas vezes não seja a minha vontade, ainda que a minha própria razão, meu próprio intelecto, a minha própria decisão é continuar na estrada. A minha própria decisão é o quê? É de fato poupar algumas coisas melhores, assim como fez Saul. Mas todas as vezes, querido, que eu decido fazer do meu jeito, eu estou levantando uma coluna, eu estou levantando um tabernáculo, eu estou levantando uma tenda para mim mesmo. Quem está entendendo isso? Agora, qual é o problema aqui, irmãos? Deus teve que trazer esse cenário, e dentro desse cenário do Monte da Transfiguração, para a gente entender onde Deus quer nos levar aqui nessa noite, eles desceram dali, porque quem preparou aquele cenário foi Deus. Deus que trouxe esse particular para falar com eles de uma forma que eles precisavam ouvir mais o Filho. Mas eles descem do Monte da Transfiguração, e eles se deparam com o jovem lunático. E quando eles se deparam com o jovem lunático, eles não conseguem, eles não têm poder, eles não têm autoridade, eles não conseguem resolver o problema, eles não conseguem ajudar aquele pai, eles não conseguem de forma nenhuma resolver aquela situação. E aí, imediatamente, mais uma vez, eles têm que se chegar diante de Jesus, e Jesus vira para eles e fala assim: olha, essa dificuldade aí, esse problema aí, essa casta de demônio aí, ela não se expele, ela não se resolve, ela não sai, a não ser por meio de jejum e oração. Diga comigo: jejum e oração. Eu quero ser realmente bem objetivo agora, para fechar. Isaías 30, 21 diz assim: e tu ouvirás a voz por detrás de ti, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Mas nem sempre vai ser assim, irmão. Nem sempre você vai ouvir, essa é a cidade, fica aqui, não vai adiante. Deus muitas vezes não vai te explicar muita coisa. Ele vai simplesmente falar, fica aqui. Mas se você der ouvido, com certeza você vai ver que vai ser a melhor coisa. Mas muitas vezes, se você não der ouvido, vai acontecer algumas coisas para te ensinar. Mas mesmo assim, Deus está edificando você. Deus está me edificando. Mas nós podemos evitar muitas vezes que isso aconteça. Agora tem um detalhe, irmão. O que Deus está falando aqui para Pedro, o que Deus está falando aqui para mim, o que Deus está falando aqui para você, é que nós temos que escutar Ele. E quando nós escutamos Ele, irmão, Ele está dizendo assim para mim e para você nessa noite: clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Sabe qual é o problema? Pedro não sabia nem por que estava falando, mas estava falando. Ele não sabia nem por que estava decidindo, mas estava decidindo. Aí o que acontece? Ele envergonha, irmão. Aí ele passa apurado. Aí, em vez dele descansar, ele cansa. Em vez dele ter vitória, ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem frustrações. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes você não sabe, e eu também não sei o que eu devo fazer. Mas infelizmente estamos fazendo, infelizmente estamos agindo, infelizmente estamos decidindo, e nós não estamos clamando. A igreja tem preguiça de orar. Alô? Pastor, por quê?
Por quê? Fica para o teu irmão, por quê? Queridos, nós só vamos muitas vezes saber coisas ocultas, coisas grandes, coisas poderosas que nós não sabemos, clamando a Ele. Clama a mim, responder-te-ei. Não, pastor, não, ó, fica tranquilo, eu já sei como lidar com isso. Sabe nada, irmão. Quando você lida do teu jeito, você está levantando um trono para si. Você não está ouvindo o dono. Quem está comigo? Você não é mais seu. Eu não pertenço, mas eu não posso levantar trono para mim. Por que eu não posso? Abra a sua Bíblia aí rapidinho, que eu quero orar. 1 aos Coríntios. Primeira Coríntios 6:19. Pastor, eu estou com medo. Seis 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Querido, nós não temos que levantar tenda nenhuma, nós somos a tenda. Nós não temos que levantar templo nenhum, tabernáculo nenhum. Ele habita dentro de nós. Ele está em nós. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Diga comigo assim, se você pode, que não sois de vós mesmos. Diga mais uma vez, e que não sois de vós mesmos. E se eu não sou de mim mesmo, irmão, como que eu vou decidir? Como que você vai decidir? A não ser clamando e buscando o que Ele quer fazer. Quando, querido, eu clamo a Ele, quando eu espero Ele falar, quando eu ouço a voz dEle e coloco em prática, Ele está falando: o que me der ouvidos habitará seguro. Mas como eu vou dar ouvidos se Ele não está falando comigo? Tá, querido? Assim como estava falando com Pedro, só que ele falava uma coisa, o Pedro falava outra. Ele falava uma coisa, o Pedro falava, mas se a gente levantar 3 colunas aqui, se a gente fizer aquilo, eu ouvi uma palavra esses dias aqui: aquietai-vos, aquietai-vos. Muitas vezes, querido, a gente fala tanto, a gente age tanto, a gente gesticula tanto, e a gente não ouve. É tempo de ouvir a Deus, irmãos. É tempo de ouvir mais a Deus. É tempo de buscar mais a presença de Deus. Nós só vamos sair de situações, sabe? O ímpio vai continuar fazendo coisas de ímpio, mas você não é assim. Então, querido, a chave, a ferramenta, as instruções para romper crise, Ele tem. Pastor, a dificuldade está grande, mas Ele é maior. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando? Eu sei. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Coloca de pé. Qual que é a dificuldade? Deixa eu passar para você para me orar. Qual que é a dificuldade? Porque todas as vezes, irmãos, que o próprio Jesus disse sobre Marta e Maria. Você me aguenta mais 5 minutos? Marta e Maria, quem escolheu a boa parte? A que estava agitada, correndo de um lado para o outro, tentando resolver tudo do jeito dela, ou a que estava aos pés de Jesus? Mas, querido, muitas vezes nós temos uma facilidade de dizer: pastor, eu não tenho tempo para orar. Pastor, eu não estou tendo tempo. Pastor, querido, todos nós temos 24 horas por dia. O tempo que você tem é o mesmo de qualquer um ser humano na terra. Mas muitas vezes a gente cansa. Por quê? Porque se eu tivesse parado ali quando Ele falou: posa aqui, fica aqui, eu não tinha sofrido, eu não tinha enfrentado tanta adversidade, eu não tinha me desgastado, não tinha gastado tanto dinheiro comprando pneu, tendo que a roda, e tem mais um detalhe, eu fiquei sem step, porque uma roda estourou. Eu comprei um pneu e continuei rodando até chegar em determinado local e ter que mandar num torno, mandar arrumar a roda, porque a roda quebrou. Eu não tinha passado por nada disso, irmãos. Simplesmente, se eu tivesse talvez você deve estar pensando assim: pastor, pelo amor de Deus,
O Senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, o que eu estou... Querido, eu sei. Eu sei tanto. E Deus me coloca aqui nessa noite para dizer, Deus está te pedindo para você voltar a orar. Para você voltar aos pés dEle. Para você voltar a dar ouvidos a Ele. Para você simplesmente entender que Ele continua sendo o Senhor. E o Pai continua dizendo, esse é o meu filho em quem eu me comprazo, a Ele ouvi. Quando nós damos ouvido a Ele, querido, nós podemos habitar seguro diante de qualquer cenário. Quando nós damos ouvido a Ele, o cenário pode ser um barco em meio a uma tempestade. Se nós dermos ouvido a Ele, Ele acalma essa tempestade, você chega do outro lado. Nós podemos estar no meio de um maior dos desertos, se Ele vem e fala conosco, se Ele vem e nos dá uma direção, ainda que aquilo possa contrariar tudo, aquilo que nós pensamos em tomar como decisão. Você pode ter certeza de uma coisa, querido, Ele vai fazer você habitar seguro, independente do cenário que você possa estar enfrentando. Mas quando é que eu sou acalmado? Quando é que a calmaria vem? Quando é que eu posso descansar? Quando é que eu posso ter certeza que Deus vai agir? Quando eu simplesmente me entrego, irmãos. Quando eu simplesmente me entrego. E muitas vezes essa entrega é aí que o teu tabernáculo tem que funcionar. Porque tabernáculo tem muitas características, mas uma das principais é um lugar em que você apresenta sacrifícios, onde você oferta sacrifícios, onde você sacrifica algo. E as principais coisas que nós temos que sacrificar para orar, é muitas vezes coisas que não fazem falta nenhuma para nós, mas muitas vezes nós valorizamos tanto, irmão. Olha, isso eu não deixo. Isso eu não deixo, isso eu não negocio, não, tudo menos isso. E muitas vezes nós enfrentamos problemas por isso, irmão. Nós começamos a querer negociar com Jesus, negociar com Deus, e Ele, só Ele é o caminho. Ele não tem o caminho, amado. Ele não tem o caminho, assim como Ele não é amor, assim como Ele não tem amor, Ele é amor, Ele não tem o caminho, Ele é o caminho. É esse caminho que vai te conduzir em triunfo. É esse caminho que vai fazer você de fato descansar. É esse caminho. Tem pessoas que acessou esse canal, não sabe nem porquê. Mas o Senhor está falando, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Apenas volte a clamar. Está desanimado, não vou mais em igreja nenhuma. Mas o Senhor está te chamando de volta. Eu quero orar com você. Não vou fazer um apelo, irmãos. Eu estive poucos dias agora na igreja unida. Estive conversando também com outras pessoas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Onde as pessoas de fato têm tempo para tantas coisas, mas as reuniões de oração estão vazias. Queridos, teria que ser essa a reunião mais importante de uma igreja. É ali que o Senhor revela coisas grandes e firmes que tu não sabes. As coisas que você já sabe, só pratica. Mas tem coisa que você ainda não sabe, mas se você e eu sabermos dela, com certeza vai facilitar tanto. Já pensou se Deus fala assim comigo ali? Se você continuar essa viagem, o teu carro vai bater de novo. Você vai ter que gastar com isso, vai ter que gastar com aquilo. Lá na frente você vai se deparar com uma borracharia cheia de gente. Lá não tem hotel. Lá você vai com certeza ter que enfrentar mais 90 quilômetros na frente. E os buracos lá estão muito grandes. Então por isso eu estou evitando que você passe por tudo isso. É por isso que eu estou pedindo para você ficar, querido. Deus não vai fazer assim. Deus simplesmente vai falar, fica aqui. E esse fica aqui vai fazer toda a diferença.
Pastor, eu não estou ouvindo mais o fique aqui de Deus. É falta de oração, querido. É falta de intimidade, porque você realmente dificilmente conhece a voz daquele que você não tem intimidade com ele. Agora, se você fala com a mesma pessoa todo dia, você conhece a voz dela. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. É tempo de estarmos aos pés de Jesus. Talvez essa palavra não te agrada, mas eu prefiro agradar a Ele. Eu quero orar com você. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Querido, sexta-feira aqui, talvez, pastor, eu tenho dificuldade de orar sozinho. Vem na reunião de oração. Você vai estar no teu canto ali, orando. Daí a pouco alguém vai estar orando junto, outro vai estar orando junto, outro vai estar orando. Daqui a pouco é tão fácil. Eu falo, meu Deus, eu não sabia que orar era tão fácil. Mas a gente acaba sofrendo. E quando Ele fala, a gente não entende a voz dEle. Porque não temos intimidade. Intimidade está com aquele que você fala com Ele todo dia, e Ele fala com você todo dia. Você conhece a voz dEle, Ele conhece a tua voz. E no meio da tua maior crise, Ele chega perto de você e diz, está precisando de ajuda, amigo? Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar, independente do problema que você possa estar enfrentando. Eu quero orar com você. Pai, eu quero nessa noite, eu quero simplesmente, Senhor Deus poderoso, Pai, te pedir perdão por toda a tenda, por todo o tabernáculo que eu possa, eu mesmo ter levantado, edificado para mim. Porque todas as vezes, Pai, que eu faço a minha vontade em detrimento da tua, eu estou levantando como Saul, um monumento para mim. O Senhor manda fazer de um jeito, Saul faz de outro. É porque ele está levantando um monumento para ele. É porque a palavra dele vale mais do que a tua. É porque, Senhor, a decisão dele, a capacidade dele de resolver é maior do que a tua. Quando nós fazemos do nosso jeito, nós estamos simplesmente dizendo, Senhor, o teu jeito para mim não serve. Senhor, nos perdoa por agirmos assim. Senhor, nos perdoa, Pai, por muitas vezes negligenciarmos o tempo tão precioso de estarmos como o Senhor, ó Pai querido, como Maria aos teus pés, escolhermos a boa parte que não nos será tirada. Senhor, tanta agitação, tanta situação tente, ó Pai querido, a nos roubar dos teus pés, querem nos afastar, querem, Senhor, de todas as formas, jeitos e maneiras, Pai, não dar a nós capacidade de entendermos, Pai, que é nos teus pés o melhor lugar do mundo, que é ali que o Senhor nos faz ganhar o dia todo. Quando, Pai, escolhemos a primeira hora do dia, os primeiros momentos do dia, para estar aos teus pés, o Senhor nos garante, Senhor, ó Pai, que possamos estar seguros, descansados, no decorrer de todo aquele dia. Então, Senhor, por misericórdia eu clamo, por misericórdia eu rogo, e te peço, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Estamos vivendo um tempo em que o Evangelho está sendo, Senhor Deus, ó Pai, mercadoria. As pessoas estão mercadejando, as pessoas estão vendendo um Evangelho barato, um Evangelho, Senhor Deus poderoso, que você simplesmente, tem que fazer um voto de 1.000, um voto de 500, o seu, ó Pai, tem que comprar um objeto. Não, nós temos que estar aos pés de Jesus. É isso que vai fazer toda a diferença. Senhor, eu quero te pedir, nos abençoa, Pai, nos perdoa, Pai, tem misericórdia de nós, meu Deus, ainda que seja duro pregar essa palavra, mas, Senhor, que ela possa fazer diferença na nossa vida. É a minha oração nessa noite. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, com todas as sortes de bênção. Eu sei que possa, Pai, estar acontecendo o que for comigo e com qualquer um de nós aqui, o Senhor continua chamando nós e dizendo assim, está precisando de ajuda, amigo. Ele está disposto a te ajudar, querido. Ele está disposto a me ajudar nessa noite. Receba a ajuda do Senhor aí. Recebe a ajuda do Senhor aí. O Senhor entra agora aí realmente, sabe? E o Senhor te dá força, te capacita, te sustenta. Ele estende as mãos mais uma vez. Ele prepara a solução para o meu e para o teu problema. Ele é fiel. Mas nós temos que desenvolver uma intimidade, separar. Pastor, eu preciso perder peso. Eu preciso, porque o médico diz que se eu não perder peso vai acontecer. Aí a pessoa separa um tempo para andar de bicicleta, separa um tempo para jogar bola, separa um tempo para isso. Eu vou para natação, eu vou porque o médico falou que se eu não fizer isso eu vou acabar morrendo. Querido, você vai acabar morrendo se você não orar. Mas Deus é bom. Eu abençoo a tua igreja, Pai.
com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão aí, vá em paz e que o Senhor vos abençoe.